Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Os Goleiros. Hoje o nosso convidado é um mais que especial, depois de muitas tentativas, Douglas Friedrich, goleiro do Bahia, goleiro natural do Rio Grande do Sul, começou a carreira no Paraná, passou por São Paulo, chegou a jogar até pelo Corinthians, muita gente não sabe, mas ele esteve no Corinthians, mas aí depois do Corinthians foi para o Avaí, fez um baita de um campeonato no Avaí e depois no Bahia está se destacando muito. Rafael Amersur, o que você pode começar falando do Douglas nesse nosso início de podcast? Fala, Márcio. Cara, o Douglas é um goleiro aí que eu acompanho e o que eu mais gosto assim dele, particularmente, cara, é essa postura dele, de goleiro mesmo, que você olha, ele é um cara que enche o gol, velho. Assim, então, o atacante que já olha o Douglas, você já fala assim, caraca, eu vou ter que tirar bem essa bola para ela entrar, velho. Douglão, prazer falar contigo aí, cara. Prazer, Rafa. Prazer, Márcio. Eu também estava muito ansioso para a gente gravar essa resenha de goleiro. Mas como eu falei aí para vocês, a correria das nossas programações, né, de trabalho, a logística e o calendário sempre cheio, impossibilitaram da gente marcar essa resenha antes, mas tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana aí, porque resenha de goleiro é sempre boa, né? É isso. E a gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma pandemia ainda, né? A vacinação está avançando, está melhorando, mas é no meio de uma pandemia, o calendário do futebol brasileiro ficou tão bagunçado aí, jogo, né, quase, né, dia sim, dia não, né? Então tem que se ajustar por isso. E, Dogão, cara, eu queria começar falando uma coisa que putz, eu admiro demais em você, que é a sua humildade, cara. Por exemplo, né, você pegou o Covid há pouco tempo aí e vieram te perguntar por conta do grande jogo que o Matheus fez, né, pela Copa do Nordeste. E, cara, você foi tão humilde, né, em falar sobre o desempenho dele, o quanto que os goleiros juntos se ajudam, e é algo que a gente destaca muito aqui no podcast, né, essa parceria entre os goleiros que no dia a dia estão batalhando, estão treinando junto, é o soldado na guerra, como você falou pra gente. Uhum. Conta um pouco mais por isso, né, de onde vem essa sua característica, essa sua humildade, né, de aceitar até um goleiro que chega no seu lugar, toma a sua posição, né, e você ter que batalhar de novo para conquistar, mas sem perder, né, aquilo que é muito importante, que é a integração entre todos. Cara, a relação com os meus companheiros e a minha postura como atleta é reflexo daquilo que eu acredito e sou para a vida, né? Sou para o meu filho, sou para minha família, o que eu vi nos meus pais, né? O que eu tive de educação, como também de aprendizado, de princípios, né? Então, a gente tem uma relação muito próxima, né? Os goleiros, a gente sofre junto, a gente se alegra junto, a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe da cobrança, ter a humildade, ter a grandeza também nos momentos que você não é titular, isso é muito importante para o seu companheiro, muito importante para o grupo, até porque a gente sabe que quando um grupo não se faz somente de 11 atletas e um goleiro também, o goleiro que está defendendo ali tem outros atletas que estão com ele no dia a dia, sempre aumentando o nível, sempre competindo de uma forma saudável, né? E da mesma forma que eu quero ser bem tratado, eu quero ter um bom relacionamento com meus companheiros quando eu estou jogando, né? Eu também tenho um entendimento de que quando eu não sou a primeira opção ou não estou sendo titular naquele momento, eu também tenho que contribuir para o crescimento e para o bom desempenho dos meus companheiros, né? E isso não é visto por muitos que estão de fora, né? Mas isso tem um valor muito grande para mim, né? Porque independente do que me vejam como goleiro, né? Do meu desempenho, dos resultados ou das conquistas, o mais importante para mim é aquilo que as pessoas que realmente me conhecem no dia a dia vão saber, né? Então, eu falo com
com muita naturalidade sobre isso e tenho uma reação muito natural sobre isso, porque para mim essa é a vida. Eu também um dia tive que entrei no lugar de outro atleta, também tive minhas oportunidades, também fui respeitado. Então, eu acho que tem que ser de uma forma recíproca e verdadeira para lidar com esses momentos, com essas mudanças também. E a gente, goleiro, sabe que a gente tem uma importância muito grande, né, no desempenho do grupo, no desempenho do nosso companheiro. Então, as alegrias do Matheus, né, que hoje tem sido o Matheus Teixeira, que tem sido titular, do Klaus também, tem sido as minhas alegrias, né? Então, a gente tem trabalhado bastante para juntos, né? Ainda que se vê só quem está titular, a gente sabe que juntos a gente defende a meta do Bahia nessa temporada. O Márcio, ele falou no início da resposta aí a respeito disso, né, da humildade, que é uma coisa que praticamente só faltou falar que veio de berço mesmo, eu acredito. Mas tem uma outra coisa que veio de berço, foi ser goleiro, né, cara? Porque você também tem um irmão goleiro. Como é que era lá na sua casa, velho? Os seus pais ou quem criou vocês soltavam a bola lá e faziam gol a gol, por isso que você é o dois goleiros? Da onde que saiu essa de ter dois goleiros na mesma casa, meu? Cara, incrível, né? Eu não tenho uma resposta exata assim para isso, porque a gente, a princípio, não tinha nenhum goleiro na família, né? A gente da nossa região, todo mundo muito apaixonado pelo futebol, né? A rivalidade grande que se tem no Rio Grande do Sul, né? E eu, na verdade, a princípio não escolhi ser goleiro, mas as circunstâncias me levaram para o gol, né? Eu lembro que eu tinha o desejo de ingressar na escolinha da minha cidade, mas não como goleiro, né? E eu estava esperando uma determinada idade, não lembro se era com 9 ou 10 anos, que tinha as equipes iniciais na escolinha lá de Candelária. E enquanto isso não acontecia, eu jogava na educação física, né, na escola e tudo mais. E eu me recordo que um certo intervalo lá na escola, na Cristiano Greff, a escola do bairro que eu morava lá em Candelária, todo intervalo tinha a partida de futebol ali dos mais velhos, né, que era das turmas mais velhas. E eu lembro que numa manhã não teve goleiro. E aí gritaram lá, quem quer ser goleiro, né? E eu tive a coragem de aceitar esse convite e fui pro gol, né? Mesmo com uma idade bem menor que aqueles que jogavam ali no intervalo, eu me saí muito bem. E de um dia para o outro eu virei o Tafarel na escola, né? Então, todo mundo queria que eu fosse no intervalo goleiro da sua equipe. E ali eu vi que eu tinha qualidades que me ajudavam naquela posição, né? E eu vi que era bom ser goleiro também, né? Então, posteriormente, quando eu fui ingressar na escolinha de futebol de campo, mesmo assim, eu não quis entrar no gol, né? Mas eu lembro que na primeira semana, no primeiro final de semana que se treinava só no final de semana, eu fui para a linha, e no outro final de semana já eu não fui escolhido para os 11 titulares. Aí sobrou o gol. Aí perguntar se quer ir no gol, aí vou no gol. E aí, depois de uma semana, virei goleiro também no futebol de campo. E com o decorrer do tempo, as circunstâncias que me levaram para o gol deram lugar para a decisão de ser goleiro, né? Porque para você ser goleiro, né, e um goleiro profissional, um atleta profissional, você tem que tomar essa decisão diante, né, das dificuldades, dos desafios e das pressões que nós sofremos se não decidimos encarar, se não decidimos entrar nessa batalha aí, certamente a gente vai em algum momento esmorecer, né? É bem isso. Bom, o irmão do Douglas é o Ricardo Friedrich. Ricardo tá na Turquia agora, e o nome do time certamente o Douglas vai falar, porque eu não vou conseguir falar o nome do time. É o Douglas que fala sempre pro irmão dele. Como é que é? Ele disputou as últimas 2 temporadas pelo Ankara Gucci, que é o time da Ankara capital Gucci. lá. E só para falar do meu irmão, né?
o meu irmão já teve uma influência muito forte, né? Porque depois que eu já era o Tafarel, conhecido lá na minha cidade, né? E aí, quando a gente ia brincar entre os primos lá de jogar bola, aí eu botava ele no gol. E ele foi gostando, e aí virou o Tafinha, né? Até hoje o pessoal lá da minha cidade me chama de Tafa e ele de Tafinha, né? E ele teve uma influência, já teve uma influência maior por minha parte, né, para ser goleiro. E certamente um espelho, né, Douglas? Porque você é de 88 e ele é de 93. Então, né, essa diferença de idade, né, o irmão mais novo acaba se espelhando no mais velho para fazer bastante coisa. E até o Alisson conta isso numa entrevista que ele deu recentemente, que era muito isso ele e o Muriel, né? O Muriel e ele disputando ali, né, quem era o melhor, quem treinava mais, quem cansava mais, ou quem não se cansava mais. Então, certamente tem essa idolatria pelo irmão, o que é muito legal, né? E é até legal que vocês passam a ser profissionais ou ir para o futebol em caminhos diferentes, né? Ele no Rio Grande do Sul e você no Paraná, né? Então, é muito interessante isso, né? Eu incentivei muito o meu irmão quando eu entendi que ele também decidiu ser goleiro, né? No momento que eu vi que ele tomou essa decisão, como eu tomei um dia, e ele passou pelas mesmas dificuldades que eu, pelas mesmas dúvidas, né? As mesmas incertezas do início, né? Onde que eu vou ter uma oportunidade, onde que eu vou jogar, como é que eu vou me tornar profissional, né? E aí você vê quantos estão com o mesmo desejo, na mesma situação que você, né? Mas ele foi sempre muito resiliente, sempre, ainda que em alguns momentos ele não me entendesse, né, o que eu falava para ele, ele não conseguia ver, ele tomou um caminho e perseverou, e hoje é um grande goleiro, tem aí conquistado espaço, né, pelos lugares onde ele passou, né. Então eu tenho muito orgulho do meu irmão e fico muito feliz de ter feito parte da construção, né, do goleiro que ele é e também do homem que ele é, né. Ele iniciou na base do Inter, a gente teve a oportunidade de trabalhar um tempo juntos no Ituano, em São Paulo, que foi uma experiência assim muito bacana, a gente treinar junto, né, e conviver o dia a dia, compartilhar tudo que um goleiro vive, né? Então foi muito bacana esse momento, a gente tem uma proximidade gigante, assim, e tô cheio de saudade dele por conta da pandemia, e ele teve que ficar um período grande lá na Turquia também, emendar 2 temporadas. Acredito que nas próximas semanas aí a gente vai ter a oportunidade de estar junto, que ele está de férias agora no Brasil, então vai ser bacana também revê-lo depois desse momento longe aí. Cara, assim, um grupo de goleiro já quase não tem trairagem, quando é irmão, então aí que não tem mesmo, né, Márcio? Só tem competitividade, né? Sim, Isso sim. tem bastante, tem bastante. Ô Douglas, e cara, e uma influência? Você estava falando lá, te chamava de Tafarel, mas quem que era aquele cara que no início, assim, dessa jornada aí, cara, você olhava e você tinha como referência para ser goleiro? Então, no início, o Tafarel, por ser um ídolo nacional, né, e também de ser um ídolo do Inter, né, e ter aquela... Então, eu, alemão, né, então a primeira imagem que eu acredito que o pessoal vinha na mente era de Tafarel, né, e depois eu vim conhecer mais já conheci o Tafarel, mas vim conhecer um pouco mais da história dele, né, do grande goleiro que ele foi. Mas eu me espelhava muito assim num goleiro lá da minha cidade, que na época tinha um time de empresários da minha cidade, e esse empresário era o Benítez, que foi goleiro do Inter também, né, o paraguaio. E aí tinha bons goleiros lá nessa equipe, e eu acompanhava diariamente os treinamentos, né, pegava a bola, engraxava a chuteira da galera lá, ficava antes do treinamento defendendo, lá o pessoal no sul chama goleiro de guapo, né, aí os caras vão, pega a bola aí, guapo, e aí foi indo até que um dia até o Benítez me chamou e me deu a oportunidade de treinar, mesmo não sendo a minha categoria lá
na equipe dele. E eu me espelhava muito no Marcelo, que é um goleiro que até hoje mora lá na minha cidade, que é um excelente goleiro, ele é o melhor goleiro dos regionais lá, né? Mas naquela Uhum. época era um cara que eu olhava muito assim para ele, sabe? Gostava muito de ver os treinamentos dele, então eu sempre falo isso, até as pessoas se surpreendem, né? Porque imagino que você sempre tem um ídolo, né? Acho que isso é Uhum. mais, talvez, dessa época, mas eu, na minha inocência da juventude, era a referência que eu tinha, era esse goleiro que eu conseguia conviver aí quase toda semana. Então, para mim, no meu início, foi essa referência. Depois eu fui conhecendo vários outros goleiros e, né, como falei, o próprio Tafarel, o Marcos, né, Dida, outros grandes goleiros aí, já de uma geração mais recente, né? Uhum. Isso é muito Legal. legal. Rafa, e você sabe que não é só Tafarel que ele tem de apelido, não, né? Já chegaram a chamar o Douglas de Neuer brasileiro, né? É... Douglão, incomoda esse tipo de apelido quando você vai recebendo? Você acha que é elogioso ou pejorativo? Como que você enxerga isso? Porque, além do alemão, né, que é muito fácil das pessoas falarem, Sim, sempre tem essas comparações que acabam pesando, né? Que não pesam, né? E até um exemplo de alguém que não é goleiro, né? O Léo aham, Pelé, né, no São Paulo, né? sim, Cara, putz, não dá para ser comparado com o Pelé, né, nem pela semelhança sim, física, né? aham. Então, como que você enxerga isso até para a gente entender como um jogador se posiciona? Quando tem um sentido assim daquela brincadeira, daquela comparação saudável, né? Eu acho bacana, assim, né? Porque, como eu falei, o futebol tem essa paixão, e a paixão faz o torcedor te comparar com os melhores do mundo, né? Pode ser na semelhança da unha do dedão, né? Se você tá bem, o torcedor se compara com, com os melhores, né? Então, desse ponto, assim, eu levo na boa, né? Quando é aquela brincadeira saudável, né? Aquela lembrança bacana, assim, né? Então, eu levo na boa, assim, e falando de goleiro alemão, né? Além de ter origem alemã, de ser alemão mesmo, né? De origem, é incrível, assim, que nós alemães, né, temos essa origem, temos características, assim, de jogarmos mais adiantados, assim, é uma coisa que eu acho que já está meio no sangue do, do, do alemão, né, esse lado mais arrojado e tal. Então, eu levo de boa, assim, e dou risada também com aquelas, com as comparações que são de uma forma saudável, que não me incomoda, não. Ô, Douglas, você tocou num assunto aí que às vezes a gente sempre levanta aqui no podcast, e até mesmo conversando com outros treinadores de goleiro e tal, e o Márcio sabe bem que a gente fala a respeito da quantidade de goleiro que vem do Sul, né? Uhum, Assim, uma vez a gente contando por baixo aí, tinha quase que mais de 50% de goleiro que teve a sua formação ou que tinha a sua origem do Sul. uhum. A que você acredita essa situação? Você acha que é mais essa questão física? Pode ser essa questão comportamental? Uhum. Ou não tem nada disso? A gente está falando asneira, mas já parou para pensar a respeito disso? Cara, teve uma época que tinha muito goleiro. Era o Praz, Uhum. era o próprio Muriel, enfim, assim, muitos goleiros mesmo com Aham. essa origem do Sul. Sim, sim. Não, acho que tem algum fundamento, né? Pensando assim, de uma forma bem racional, tem algum fundamento, até porque no Sul, assim, a comunidade é de origem europeia, os europeus têm uma certa estatura, um certo porte também que contribuem para a posição, né? Isso não é uma regra, né? Uhum, Mas eu acredito que é um fator que, que faz com que lá no Sul tenha atletas de um porte que se encaixam dentro da profissão, mas uhum. é,
também tem a questão da, né, às vezes também da questão da personalidade, né? Mas eu não tenho uma resposta exata, assim, até porque acho que é bem mais amplo, né? Como tem fatores que eu acredito que contribuam, hoje a gente vê goleiros aí de todas as regiões, mas a gente, se for assim, olhar bem rapidamente, calcular bem rapidamente, realmente tem bastante goleiros, bastante atletas da região sul, né, na posição. Mas acho que precisaria de uma pesquisa, de um debate mais amplo aí para a gente chegar a um entendimento maior, né? Mas assim, do meu ponto de vista, assim, sendo bem breve, eu acredito que esses fatores contribuem, mas que não são determinantes para que seja um grande goleiro ou não, né? Tem outros fatores que fazem mais diferença. É isso. E Rafa, você sabe que em 2015 o Douglas jogava pelo Bragantino, jogou pelo Bragantino, né? Aqui em São Paulo. Era um outro Bragantino, não é o Red Bull Bragantino atual. Rapaz, se Era, você era o pegar os. Era o Bragantino Bragantino raiz, né? raiz, né? Raiz, né? Esse era a raiz, Antes da esse era a fusão, raiz. né? É que teve a Antes fusão da aqui. fusão, tal. Então, é outros tempos, né? Mas se você pegar os vídeos do Douglas naquele tempo, cara, esse cara é um outro goleiro, é um outro homem. Era explosivo, né? No sentido irritado, nervoso, pegava uma bola, comemorava muito. Parece que ele se acalmou depois de lá. Queria que você contasse um pouco dessa transformação, Douglas. Vendo seus vídeos antigos, cara. Puxa, você, né, você vibrava com cada defesa, brigava com zagueiro. Hoje é difícil te tirar do sério. Como que é essa transformação para você? E talvez a experiência, né, te fez ficar mais calmo. Cara, eu não tinha parado para pensar nisso, mas você falando aqui, eu fui vindo uns flashes aqui na memória. É, acho que é a experiência, assim, né? Maturidade. Não que eu não seja um cara vibrante hoje, né? Que não seja um goleiro animado. Posso dizer que sou um goleiro mais vibrante, mais animado do que naquela época, porque hoje me conheço mais e não sofro tanto com as ansiedades que naquele momento me afligiam mais, né? Mas acredito que é o processo natural de maturação de um homem e de um atleta. Você continuar sendo vibrante, mas ter a sabedoria de saber até que ponto aquilo ali é, não vai não vai influenciar de uma forma ruim tanto o grupo como também o teu desempenho. Eu lembro que eu sempre na minha base sempre fui orientado assim, sempre fui muito participativo de falar, né, de me comunicar, de dentro do jogo, né, de orientar. Só que depois de um tempo eu vi que às vezes eu me desgastava muito cobrando e falando de algumas coisas que eu não tinha, que pouco agregava e acrescentava aos meus companheiros e ao coletivo, né? E que mais me gerava um estresse, uma tensão desnecessária dentro da partida, né? Então, aos poucos você vai amadurecendo isso também, sendo mais pontual nas tuas colocações, né? Mas assim, continuo sendo um cara vibrante, né? Todo goleiro odeia tomar gol, né? Hoje a gente é mais contido, não se descontrola tanto. Mas eu acredito que é um processo natural de crescimento dentro da profissão e dentro da caminhada como homem aí. O Douglas, como que você acredita que é possível dividir essa questão, né, entre corpo e cabeça para desempenhar aí um bom jogo? Cara, tem que ter um equilíbrio, né? Eu iniciei a minha carreira como goleiro entendendo que era muito a parte técnica, física, né? Repetição e tal. Só que você chega num determinado momento, né, da sua carreira, da sua vida, que você vê que realmente o, a rotina de treinamentos, os bons hábitos, disciplina, tudo isso é muito importante, mas o que faz a diferença para uma carreira de alto nível e para uma carreira
consistente de um goleiro, né, para enfrentar todos os desafios e tudo que a gente enfrenta aí, né, característica da nossa posição é a questão mental, né? E eu vejo que eu mesmo demorei muito para ter uma orientação, para ter esse entendimento, né, de lidar com a ansiedade, lidar com os medos, lidar com as falhas, com os erros, com os compromissos da profissão, né, de me olhar como um todo, né, de não me olhar só como criar ali uma imagem de somente aquela imagem do atleta, mas me olhar como um todo, né, e me cuidar como um todo. Eu acredito que não só para o goleiro, mas o nosso futebol ainda está muito atrasado nisso, né? Se a gente prepara os atletas com a melhor alimentação, com melhor, né, com bons campos, com boa estrutura, né? Mas pouco se trabalha a parte mental, a parte emocional, né? A gente vê que isso é até um pouco cultural, né? Que os próprios clubes têm essa cultura que é muito, eu vejo assim, muito pobre, muito cruel até com o atleta, que no momento que você passa por um momento de instabilidade ou de uma certa cobrança externa, o clube às vezes prefere que você se resolva em outro lugar do que tratar você ou que entender, ou que te proteger, ou que, né? Então, eu vejo que para uma carreira e para a saúde como um todo, para o bem-estar do atleta como um todo, a questão mental é muito importante, né? De você entender quem você é, de te ver como um todo, né? De saber lidar com, com, com tudo que envolve a nossa profissão, né? Porque eu vejo muitos atletas que têm um potencial técnico, físico gigante, e muitos às vezes, né, não entendem por que esse atleta às vezes não está rendendo, por que ele não conseguiu evoluir, né? Não pela expectativa dos outros, mas entendendo de uma forma normal, né? Que o caminho, né, o crescimento é sempre para você vai passar momentos que talvez você não cresça tanto, você estabilize, mas você sempre vai ter uma trajetória de crescimento, de evolução, né? E eu vejo que é muito por essa negligência, às vezes, dos clubes, né? E muitas vezes pela ignorância até mesmo dos atletas, né? De não querer cuidar dessa parte emocional, de não, às vezes, cuidar dessa parte mental que eu vejo que é muito importantíssimo para a carreira e para a vida como um todo, né? Eu acredito isso que é importantíssimo para todos, assim. Muito legal o Douglas falar sobre isso. E o Nelson Pereira, que esteve com a gente aqui no episódio 3 da segunda temporada, né, lendário goleiro do Sporting e foi treinador de Sim. goleiro, ele fala muito disso no episódio, né, de como entrar na cabeça do goleiro e fazer com que ele recupere a confiança, se perdeu ao longo do tempo por alguns motivos, né? E lá na primeira temporada, Douglas e Rafa, eu lembro bem que o Sidão, Big Sid, no episódio 22 da primeira temporada, quem não ouviu, ouça, que é muito legal, o Sidão fala muito sobre essa história de cabeça, e ele fez uma frase que ficou marcante, assim, que é: eu preciso jogar bem para ter confiança, ou eu preciso ter confiança para jogar bem? E é o dilema do goleiro, Sim. né? Como que você Sim. consegue equilibrar esses dois pontos para seguir bem, né, Douglas? Não, top essa frase aí do Sidão, e é isso mesmo. Eu acredito que o goleiro é uma construção disso, né? Da parte física, técnica, mas também de entender quem ele é, né? E de ser resiliente. Em alguns momentos você tem que jogar para se sentir confiante, em alguns momentos você vai estar confiante para jogar, você tem que não tem você não chega num nível de confiança e dali você sempre vai ter confiança. Não, em algum momento você vai se cobrar demais, em algum momento você vai passar por um momento de instabilidade, né? O que eu falo é que e o que eu vivo, né? É a questão de você perseverar, né? De você ter convicção de quem você é, do caminho que você traçou, né? E ir em frente, cara. Assim, às vezes a gente tem que calar as vozes, né?
de fora, calar, às vezes até pensar, às vezes até mesmo contra os nossos pensamentos, né? Uhum. E seguir em frente para estar bem, estar preparado para atuar, para ser importante para a equipe que você faz parte, para os seus companheiros né, de posição, para os seus companheiros como de grupo. Então, esse é um processo que a gente vai aprendendo, que a gente vai se questionando e conforme a gente vai tendo experiências e vai se conhecendo, a gente também vai sabendo lidar com mais leveza, com mais maturidade diante desses desafios. Mas sempre é um desafio novo, sempre há uma batalha a ser vencida, né? Como a gente conversou antes, ou é o Covid, ou a lesão, ou é algum momento que você tem que esperar por uma oportunidade, né? Ou é uma mudança de treinador, é uma mudança de formação, né? A gente não tem o controle e é uma coisa que eu aprendi, que eu queria fazer as coisas para ter o controle, né? Para ter o controle da confiança, para ter o controle de várias coisas, e a gente vê que a vida não é assim, a vida foge do nosso controle e isso não é ruim, né? A gente às vezes é vaidoso e egoísta e quer ter o controle de tudo, mas a gente não consegue ter, né? E é saber lidar com isso, com essa saber lidar com essas situações e às vezes com a nossa impossibilidade também faz parte da vida do goleiro. Ô, Márcio, só esticando um pouquinho mais esse assunto aí, dessa Claro. questão né, dessa força mental, né, que o goleiro tem, assim, uma das maiores experiências que eu tenho é no setor de formação de atletas, né? Então, assim, a gente observava bastante que às vezes tem fala de goleiro, né? Pô, o goleiro, assim como o Douglas falou, né? Focado às vezes foca muito nessa questão física, técnica, tal. Então ali no dia a dia repetindo situações ali, tal. E às vezes tem um goleiro que no treino ele te entrega uma nota 9 e tem um outro goleiro ali que te entrega uma nota 6, né? Uhum. Só que esse 9 no treino, às vezes ele vai para um jogo e por várias questões ele te entrega uma nota 5. E aquele que treina com nota 6, às vezes ele entrega o 6 que ele treina. Então, assim, você consegue, às vezes, observar até essa questão de controle emocional, porque, claro, jogo é jogo, treino é treino, o treino te prepara para o jogo. Mas não só aquela situação em si, não só o treinamento ali físico, técnico, mas essa Uhum. questão de lidar com torcida, você não combina nada com o seu adversário, né? Então, tipo assim, situações adversas, né? Poxa, se deu uma coisa errada, como que eu reajo? Então, assim, é bem pertinente essa questão, né, que a gente estava falando e que o Douglas disse a respeito disso, porque ter esse trabalho mental é algo muito importante. Para quê? Até para você otimizar esse atleta, né? Otimizar essa pessoa, né? Porque você vai passar dificuldades em todas as questões, não é só no futebol, né? Na vida, em Sim. questão de amanhã ou depois, se Uhum. você não segue outro caminho, né? Você vai ter que lidar com tomada de decisões, com frustrações, enfim. Mas sem dúvida nenhuma, essa questão mental aí, acho que é alguma coisa que assim, é preponderante mesmo para a evolução, né? Claro, do homem como todo, mas também principalmente o goleiro, porque ele vive ali, né, o Douglas, no fio da navalha, né, parceiro? Porque tem até um Instagram lá que eu ficava, é a última barreira, mas é a última barreira mesmo, velho, porque passou ali, não tem muito mais o que fazer, né? É verdade, é verdade. Não, esse tema é muito bacana, assim, eu tenho nos últimos anos procurado ter esse autoconhecimento e ter esse acompanhamento e me conhecer mais e saber me entender, lidar comigo mesmo, né? Diante desses momentos da carreira e da vida, né? E isso faz muito bem, cara, para um todo, assim, né? Porque, cara, é muito maçante, né? Se você viver é muito maçante, é muito rasa, muito pobre, assim, se tu viver a tua vida somente condicionado a teu desempenho dentro de campo, né?
Se você vive, né, se o atleta tem um entendimento que só vai estar bem e feliz quando tudo der certo, ele vai chegar um momento que ele vai entrar em depressão, vai arruinar outras áreas da sua vida, né? Então essa questão mental é muito importante para você se ver como um todo, para você se relacionar bem com você, com as outras pessoas e tá bem para que você faça o seu trabalho, né? Que você entenda a decisão que você tomou e não faça aquilo ali por uma obrigação, por uma reação ou simplesmente por outras questões, seja elas financeiras, ou seja elas por pressão, ou seja elas pela questão da imagem, né? Mas seja que você mantenha a sua essência, aquele amor, aquela alegria, né, que eu tive quando eu iniciei lá, né? Então, é isso que eu tenho trabalhado, assim, de ter a alegria, de ter a satisfação de fazer, de ser eu e de fazer o meu trabalho com gratidão e como expressão daquilo que eu sou, né? Não como uma obrigação, como um martério. A gente sofre, sim, mas faz parte da caminhada, né? Agora, você não saber lidar com isso ou viver condicionado somente aos momentos bons da carreira, você vai se torturar e não vai aguentar, né, essa pressão que ser um atleta de futebol, né? Rafa, vou colocar pressão nesse homem, cara. Douglas, temos um quadro novo agora na segunda temporada, que é pressão no goleiro, né? Press, imprensa, tal, relação goleiro-imprensa, meu. Rafa não gosta dessa brincadeira, mas é goleiro-imprensa, cara. É colocar ali, ó, não tem microfone na boca e tem que responder. Brincadeira, brincadeira. É o seguinte, perguntas rápidas, hein? Só para entender como é que você enxerga um pouquinho aí, o que a imprensa faz de bom e de ruim também, dos dois lados. Vamos lá. Sim. Primeira pergunta. Qual é a pergunta que você já cansou de responder? Eu já cansei de responder. O que aconteceu naquele lance, o que aconteceu naquela bola lá, era defensável? Pois é, essa é todo intervalo de partida, né? Se acontece alguma coisa, essa é a pergunta, né? Boa, boa. E a pergunta que nunca fizeram para você, mas deveriam? Essa é boa, acho que uma só. É difícil falar uma só. Acho que nunca me perguntaram assim o que é ser goleiro, né? Numa entrevista, o que é ser goleiro? Qual que é a visão do goleiro disso? Qual que é a visão do goleiro do jogo, do lance, né? Que muitas vezes a pergunta ela já é direcionada para uma já tem opinião, né? Já tem opinião na pergunta, já tem uma resposta embutida que vai gerar ali uma manchete, que vai gerar a polêmica, que vai atrair os alienados de plantão, e aí vai gerar uma polêmica ali e vai gerar um ibope que é, às vezes, a intenção de muitos, né? Uhum, uhum. E o que é ser goleiro, então? Já que não te perguntaram, eu te pergunto. O que é ser goleiro? Goleiro é uma decisão de coragem e de alguém que entende a sua responsabilidade, mas o seu propósito dentro de uma equipe de futebol, mas que vai muito além de uma equipe de futebol, né? Ser goleiro, você não fala somente da sua profissão, você tem muito a falar para a vida diante daquilo que da pressão e da responsabilidade, mas também da alegria que a gente tem, né, vivendo todos esses processos. Muitas vezes as pessoas acham que a glória ela tá no pênalti que você pegou ou no grande jogo que você fez. Na verdade, a glória está no processo que te levou àquele momento. O processo ninguém quer passar, a glória todo mundo quer ter, né? É isso que é ser goleiro. Já que você falou em felicidade, tem um narrador que você gosta de ouvir gritando seu nome após uma defesa, ou algum lance que algum narrador narrou a defesa sua e você acha espetacular? Acho que até tem, meu, mas eu assisto muito pouco televisão, assim,
Eu teria que pegar os meus arquivos pessoais aí, ou dar uma pesquisada para saber exatamente o nome do, do narrador, mas eu me recordo muito do jogo do Avaí contra o Grêmio lá na Arena, não me recordo quem foi o narrador, mas ficou muito marcado a voz dele naquele jogo para mim e da forma que ele conduziu aquele jogo, né? Acho que Uhum. abrilhantou muito a minha partida e o jogo também. É legal que o Praz respondeu logo de primeira. Todos, eu defendendo todos que gritaram em calote. Foi espetacular, né? E algum texto Boa, que já boa. foi escrito, e algum texto que já foi escrito sobre você mereceu ser enquadrado? Você lembra do autor? Cara, não tem nenhum texto assim claro assim para mim. Eu sei que pessoas já escreveram coisas maravilhosas a meu respeito, mas não tem nada marcante a ponto de eu guardar esse texto ou guardar o autor do texto. Mas eu prezo muito por aquilo que, assim, o que me alegra muito é aquilo que as pessoas que me conheceram e conviveram comigo falam para outras pessoas ou falam para mim depois de um tempo, entendeu? Esse reconhecimento de quem você é como atleta e como pessoa, né? Quando você reencontra alguém ou quando você bate um papo, ou quando você tem uma resenha, cara, traz uma alegria assim, uma satisfação, um senso de propósito gigante, assim, sabe? E ó, parece que o papo ficou sério, Rafa, mas não pode ficar sério, cara. Tem que ser descontraído. Então acho que o Douglas já está certo para responder o Frankenstein, hein? Acho que ele tem um Frankenstein montado na cabeça dele, hein? Seguinte, Douglas, a gente vai montar, a gente tem uma brincadeira aqui que é montando o goleiro que a gente julga próximo, é perfeito, ali está próximo da perfeição, cara. Então a Aham. gente pega os principais quesitos do goleiro só que não pode repetir o goleiro. Então vou te Tá. explicar. A gente divide o goleiro em defesa de meta, defesa de espaço, reposição de bola e postura, personalidade. Então, se você falou fulano para um, não pode mais usar ele. Você tem que buscar o segundo da posição ali. Bora Aham, e lá não montar pode o ser seu, eu. então? Não pode ser eu, né? Cara, pode. Quem que foi? Foi o goleiro do esporte, né? Que colocou ele. Quem que foi, o Marcelo? O Maílson, né, falou, né? Foi o Estilo, Maílson. né? Todo mundo fala. Tem que ter, né? Pô, não é possível que numa Tem Valência que não ter. coloque. Não, pode sim, mas você não vai poder falar em um, você não vai poder falar em outro. Então Tá, vamos tá, lá. não, Para eu você, vou cara. E dar, assim, pode ser goleiro da atualidade, pode ser goleiro que já parou, tá, enfim, tá pode ser bom, vou tentar qualquer. ser mais claro e mais rápido possível. O que vier na minha mente eu vou falar, então. Para você, Tá. qual foi o goleiro que defende bem o gol, cara? Ali na baliza mesmo, goleiro raiz ali, que não deixa a bola entrar, velho. Quem que é o guapo? Para mim, nesse quesito assim, embaixo do gol que eu trabalhei, o Groy, Marcelo Groy. Aquele goleiro que tem um belíssimo domínio de espaço, tanto fazer cobertura, saída de gol, enfrentamento. Eu gosto muito do Neuer nessa questão da cobertura, né? Uhum. E até eu tenho essa característica também, faço bastante coberturas. De enfrentamento, assim, um para um, mas de enfrentamento acho que o Ter Stegen, né? Cara, esse cara Uhum. abre as pernas de um jeito que é incrível, né? Acho que isso. De cobertura, assim, de espaço, eu vejo o Neuer de enfrentamento, assim, próximo, o Ter Stegen. E de reposição? Pode ser com a mão, pode ser com o pé, o que te chama mais atenção, que tem um, um bom domínio desse Cara, fundamento aí. eu vou dividir esse Frankenstein teu aí, ó. Com a bola no pé em jogo, para mim, o Felipe Alves. Com a mão, Silvio Luiz. Esse jogava longe, hein? É, a quebrada do Cássio, quebrada do Cássio. E o tiro de meta meu, eu bato bem tiro de meta. Meu tiro de meta é lançamento
Porra, lançamento de gol no tiro de meta. Vou mandar o DVD depois pra vocês aí. Bom, então ele já se usou, não pode falar, agora ele vai ter que entregar. Então a questão da postura, da personalidade ali, qual que é um goleiro que te chama atenção? Cara, eu gostava muito da personalidade do Marcão, velho. Do Marcão. Marcão. E do Marcão como liderança, assim, e postura de tranquilidade do Tafarel, cara. Isso aí é um Marcão Cara, porra, Marcão, Derlei, postura assim de goleiro raiz, assim, sabe? O cara olhava e falava, nossa, eu não vou chegar nem perto que esse cara vai me morder, né? E o Tafarel, aquela tranquilidade que o cara, pô, botava toda a qualidade, toda a força e dava duas passadinhas, pegava encaixada a bola e falava, pô, a próxima eu vou tocar, que senão eu vou passar vergonha. cara, presta atenção então, o Douglas falou Isso é um do Frankenstein, hein? Esse é um Isso é um Frankenstein. Frankenstein. Não, se vocês tinham um emoji aí de Frankenstein. Frankenstein é o que eu descrevi para vocês aí, pô, agora. Porque presta atenção, ele pegou a reposição, ele dividiu em quatro. O Silvio Luiz na mão, batida do Cássio. Qual foi o outro, velho? Até esqueci. Felipe Alves com bola rolando. Alves, isso. E ele bateu tiro de meta. Isso. É isso aí. Saída de gol, ele colocou o Neuer, enfrentamento Ter Stegen. E o goleiro debaixo do pau, o Groy. Ah, tá. Cara, você falou do Marcão de personalidade. Esses dias eu tava vendo aquele vídeo de quando ele tomou uma piaba, que ele falou assim, pô, os caras podiam até ter me falado, porque senão não entrava pra jogo. Marcão é demais. Tá faltando uns caras assim, ô Douglas? Tá faltando uns caras tipo assim, porque hoje tem toda essa questão, assessor de imprensa, o cara que te filtra algumas coisas para falar, mas assim, você nasceu ali na década de 80 ali e tal, bababá, você viu, cara, você falou Derlei, você falou do Tafarel, você viu o Marcão. Você acha que o futebol fica um pouco chato com essa questão de que o cara não pode falar também algumas coisas, que pode gerar rejeição? Tá meio chato essa questão? Ah, chato demais, cara. Cara, é muito politizada as coisas no Brasil, cara. É difícil você. O que eu falo assim, o que eu tenho aprendido é complicado você ser você mesmo, mas o desafiador é você ser você mesmo, cara. Entendeu? E aí você vai, às vezes, para uma entrevista, você vai para uma situação, as pessoas querem te colocar dentro de um molde, dentro de um formato que não é você, cara, entendeu? Então, hoje, assim, é muito sutil, mas atrás de muitas opiniões e de muitos julgamentos e comparações tem uma ideologia de pessoas que querem te colocar no grupo, dizer quem você é, cara. E isso é muito complicado, né? Tu não consegue, às vezes. Por isso que claro que você tem que ir construindo também, né, aos poucos a imagem que você vai sendo para fora. Isso a gente constrói desde uma entrevista que eu dou para vocês, como numa relação com meus companheiros, numa relação, né, com as pessoas que me conhecem do futebol. Mas hoje, assim, o jogador tem que estar muito atento a isso, tem que ter muita clareza, eu digo até um tempo para ter conhecimento e ser muito claro nas suas posições, na sua postura, né? Porque tá cheio de armadilha aí para te pegar e te colocar de manchete como algo, e isso E às vezes é nada ruim, demais, assim. é só uma opinião, né? Cara, é uma opinião, entendeu? E hoje eu nunca vi, cara, a pessoa que tem tempo ela trabalha para fazer, para divulgar ou para criar algo que é ruim para os outros, né, cara? Tipo assim, cria uma imagem e aí alcança, cara, um monte de gente que também tá desgostoso, tá infeliz, tá em vez de cuidar da sua vida, quer cuidar da vida dos outros, cara, entendeu? E aí fica aquele negócio, todo mundo falando da tua vida e ninguém cuidando da sua, né? Então, isso aí. tá chato mesmo, cara, algumas coisas assim, sabe? Mas tem que seguir em frente e como eu falei, o desafio é a gente ser quem nós somos realmente, né, na nossa essência, naquilo que acreditamos, nos nossos princípios,
E não dá para responder nem agradar todo mundo. E eu acho que isso não isso aí, se você for em busca disso, você vai viver frustrado para dentro da tua profissão e da tua vida sempre. É interessante porque as redes sociais, né, que viraram um tribunal hoje em dia, né? Se você falar um negócio e as pessoas não gostarem, te cancelam. Tem vários pontos aí. Foi sensacional a rede Uhum. social, justamente para ampliar muito mais o alcance, né, democratizar a comunicação. As pessoas podem expor o que pensam, mas o complicado é quando aparecem as notícias falsas e, sobretudo no futebol, que é algo muito sensível e mexe com a paixão. Qualquer coisa que alguém Sim, fale gera um burburinho horrível, né? E sobretudo para o jogador, né? sim, Num clube em má fase, né? Ou num dia ruim do jogador, qualquer coisa que você fala, foi na balada, eu vi isso aqui, vi conversando, vi dando risada com não sei quem, qualquer sim, coisa, sim. né? Cria um problema danado, né? Isso é É, muito ruim para tudo, né? muito ruim, É, exatamente. é o que você falou, Douglas, as pessoas têm que cuidar mais da vida delas, né? Do que cuidar da vida dos outros, né? Uhum. Aliás, para gente ter na memória aqui, qual é a grande defesa que você fez até aqui que não sai da sua memória e todo mundo devia ver? Eu guardo com muito carinho uma defesa que eu fiz em 2017, quando eu vesti a camiseta do Avaí, aquele jogo marcante lá contra o Grêmio, né? Foi uma falta que o Edilson cobrou forte na intermediária e aquela defesa clássica, né? Que você toca ali com a pontinha dos dedos o suficiente para tirar ela do ângulo de gol, né? Então foi uma defesa muito bonita assim e marcante para mim também. E um jogo, meu bruxo? Qual que é um jogo que, independente de ganhar ou perder, é lógico que ganhar é melhor, né? Mas que, Uhum. que você sempre lembra quando fala assim, pô, vamos dizer que até agora foi o jogo da vida, né? Foi aquele jogo que O jogo inesquecível. o jogo inesquecível assim de atuação foi esse jogo contra o Grêmio, né? Que foi uma atuação assim gigante. Jogar contra o Flamengo, campeão brasileiro de 2019, lá com 70 mil, jogar com o campeão brasileiro de 2017, o Corinthians, na Arena, lá com 40 e poucos mil, né? Então, são uma série de jogos assim que nos marcam, né? Jogar uma Copa do Brasil contra um São Paulo, contra um Grêmio, uma Sul-Americana, né? Que a gente jogou Uhum. 2018 com o campeão que foi o Atlético. Jogamos em casa, perdemos 1-0, ganhamos do Atlético lá na Arena da Baixada, depois de mais de um ano que o Atlético não perdia lá, né? E saímos nos pênaltis para eles. Então, esses jogos assim foram os que vieram assim mais claros assim na minha mente, que me marcaram bastante, independente do resultado, mas pela sensação de pertencimento daquele momento, daquele espetáculo, daquilo que marcou não só a tua vida, mas certamente a vida daqueles que acompanharam, dos seus adversários, de quem acompanhou na arquibancada ou na televisão, entendeu? Rafa, antes de ir pro bate-pronto para a gente encerrar esse nosso episódio com o Douglas, eu queria saber do Douglas a relação dele com o Rogério Lima. O Rogerinho, que é o treinador dele, esteve aqui no podcast, episódio 19 da primeira temporada, e foi tão legal ouvir o Rogério falar, né, quando ele desembarcou no Bahia em 2018 e passou todos os conceitos que ele queria, todo mundo prestando atenção, e o carinho enorme, né? Até emocionado que ele falou da relação com você, que no ano seguinte você foi, 2019, o grande destaque do Brasileirão, e ele tem isso, né, em grande conta. Conta pra gente um pouquinho dessa relação com ele e com o treinador de goleiro também, que é bastante importante. Cara, até chegar no Rogério, que eu vou deixar por último, mas cara, a relação com todos os preparadores de goleiro aí, quem estiver me escutando aí, que foi meu preparador de goleiro, que foram vários aí, cara, o Douglas tem um pouquinho de cada um, sabe? E todos foram muito importantes na minha formação, no meu crescimento, no meu momento como goleiro e também no meu crescimento como homem, porque o preparador de goleiro ele compartilha a sua vida, compartilha suas experiências, é sempre alguém que tem mais, na grande maioria tem mais idade, mais experiência que você. E o Rogério,
eu falo, acho que eu nunca falei para ele isso, mas para mim hoje fica muito claro. Ele foi um cara que foi um presente assim de Deus para minha carreira, sabe? Que eu cheguei no Bahia e pensando que eu ia dar continuidade naquilo que eu já tinha aprendido até então e que eu evoluí dentro daquilo que eu tinha de entendimento de jogo como goleiro. E veio o querido garotinho, né? Ele chama todo mundo de garotinho, a gente chama de garotinho também, né? E me apresenta outros conceitos, outra visão de jogo, né? E faz ali eu me reinventar e crescer e aprender, né? E nessa quarta temporada que a gente está junto aí, é, é, a gente tem uma sintonia muito boa, né? A gente tem uma comunhão, uma unidade de grupo de goleiros muito boa, a gente tem uma cultura, sabe? A gente, depois de tanto tempo juntos, hoje pode vir qualquer goleiro para o Bahia que ele vai ser bem recebido e vai crescer, vai evoluir, vai ajudar o clube, porque foi criada uma cultura, né? Cultura não só de métodos, mas de princípios, e isso tudo faz com que contribua para o bom desempenho dos goleiros e, consequentemente, também para a evolução, para as conquistas do clube como um todo. Se a gente for ver as boas conquistas das últimas temporadas, os goleiros sempre tiveram uma importância grande, e isso é reflexo do trabalho do Rogério e de todo o grupo de goleiros, né? O pessoal fala aqui na Bahia, né, chama o goleiro do Bahia de paredão, né? Mas eles esquecem que o paredão ele não é feito com tijolo só, né? Ele é feito com vários tijolos. Eu posso dizer que essa é a figura do, dos goleiros do Bahia hoje, né? E o Rogério é um cara que me fez crescer demais, assim, e me auxilia muito aí em todos os momentos, tanto na parte técnica, física, como também na parte mental. Então, é um cara que a gente tem uma boa relação já há muito tempo, e eu não consigo me imaginar sem trabalhar com o Rogério, né? Eu sei que em algum momento a gente vai não vai estar junto, né? Mas a gente tem uma afinidade, uma proximidade tão grande que é difícil até de pensar como seria sem não estar trabalhando com ele, entendeu? Rafael, eu vou dar uma alternativa pro Douglas agora, cara. Como, né, ele tem lá o Rogério treinando ele, mas aqui a gente tem você, que é o nosso treinador de goleiro, e todo treinador de goleiro castiga o bruto no final. Então é com você, o bate-pronto do Rafa. Então fechou, Douglas. Não tem muita história, cara. É aquelas bolinhas no final de treino que é pá, 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 pá. Nem adianta ir no rebote, já tá saindo outra, velho. Então vou falar aqui. Você que pegou o Frankenstein e transformou 4 perguntas em 12, velho. É o seguinte, é só uma aqui, hein? Senão eu vou te cortar, hein, cara. Eu vou falar uma palavra aqui. Vamos tentar. Não tem, né? Não tem essa de fazer em 2 tempos, não. É um tempo só, velho. Bora lá? Então vamos lá. Então vamos lá. Um estádio. Ali na Fonte Nova. Uma cor. Azul. O goleiro só é goleiro porque ele era ruim na linha? É. Pra mim foi. Gol de falta no canto do goleiro é culpa do goleiro? Não é culpa do goleiro. Isso aí é uma das grandes mentiras que são faladas aí por pessoas que nunca tiveram embaixo Nunca das calçaram traves. a luva. Não sabe nem o cheiro do látex novo da luva. Tá certo. Se você não fosse goleiro, se você não fosse atleta, o que você seria? Militar. Agora a mais capciosa, meu bruxo. Você prefere ganhar um jogo tomando um golzinho sem vergonha ou perder o jogo sendo o cara do jogo, fazendo vários milagres? Isso aí é pra... Olha, classificado para Libertadores ou campeão antecipado, perder com várias defesas.
Precisar do triunfo para a classificação, para ser campeão, pode perder, pode ganhar e tomar quantos gols capciosos precisar. Valeu, parceiro, muito bom. Cara, muito bom. Douglas, cara, obrigado pelo tempo, obrigado por nos atender. Que resenha boa, que resenha legal, e quem estiver nos acompanhando certamente vai aproveitar bastante todas as suas dicas. Obrigado. Pô, Rafa e Márcio, foi top demais. Como eu falei no início, né? Resenha de goleiro é sempre boa. Sempre vou estar à disposição aí para a gente bater um papo, para divulgar também. Muito, muito bacana essa iniciativa, essa oportunidade de falar mais do goleiro, né? De falar quem é o goleiro realmente como um todo. Isso é muito importante, muito, muito rico, e que vocês continuem nesse propósito aí de mostrar a beleza que é ser um goleiro como um todo, né? E acho que o goleiro, como eu falei, ele tem muito a ensinar para as pessoas, por tudo que ele vive, por tudo que ele é. Rafa, obrigado, hein? Valeu, Márcio. Douglas, cara, valeu, obrigado aí por ter atendido o pedido. Puta resenha gostosa, falar, né, dessa posição, conhecer um pouco mais da sua história, o que você saber um pouco da sua visão, entendimento que você tem pelo futebol. Pô, as respostas, né, legais, né, Márcio? Lúcidas, assim, pô, discorrendo um pensamento muito legal, assim, uma visão muito legal do futebol, essa questão do caráter. Putz, é muito legal trocar uma ideia, e o futebol, eu acho que precisa muito disso, né, que ele influencia não só por questões de moda, de marca, mas por questões de caráter mesmo, de pessoas, de essência. Cara, brigadão, cara, quero desejar para você aí uma boa continuidade na carreira, e pode ter certeza que a gente vai estar na torcida aqui. Valeu, Rafão, valeu, Márcio, valeu mesmo. Obrigado também ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, o Arthur Gaikoski, diretor de imagem, e ao Leandro Moreira, coordenador de vídeo do podcast. Obrigado a você que nos ouve, prestigia e sempre compartilha os nossos episódios. A segunda temporada de Os Goleiros Podcast está cheia de novidades. Continue nos acompanhando no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Em todas elas você encontra a narração do Caiu Como Uma Luva, o texto em homenagem ao Douglas. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá aberto.